Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. Nós estamos no capítulo 5, Influenciação. Esse é o terceiro vídeo desse capítulo. André Luiz, o autor espiritual, Chico Xavier, quem psicografou, ele está nos contando uma experiência que ele teve acompanhando um grupo de médiuns em desenvolvimento. Durante uma reunião, ele observa certas larvas que estão atacando o organismo de alguns médiuns. E ele acha, nossa, mas ninguém vai fazer nada, ninguém vai ajudar, né? Alexandre, que é o orientador dele, fala, você está achando estranho isso? Vamos acompanhar quando eles saem da reunião. Então, quando eles saem da reunião, é aquela rasgação de seda. Nossa, que doutrina maravilhosa, os espíritos nos ajudam. Olha, estava lá sendo lá novo São Francisco de Assis, tamanha bondade que eles demonstravam na saída da reunião. Vamos ver o que acontece um pouquinho depois, vamos continuar a leitura. Alexandre conversando com André Luiz. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram por meio do serviço espiritual com a oração. Então, eles receberam uma energia boa. É como a gente, quando sai de uma reunião mediúnica, a gente sai leve, feliz, um outro patamar de energia. É como se a gente não pertencesse a esse mundo. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Então, Alexandre junta todo mundo e ele está dizendo assim, olha, se eles fizessem o que eles aprendem, o que eles falam e o que eles ensinam, eles estariam num outro patamar. Mas Alexandre é inteligente, ele diz assim como nós em outras épocas, eles ainda são muito inexperientes e frágeis. Ele continua, cada hábito menos digno adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Então, cada mau hábito que a gente adquire nos puxa para baixo em nível vibratório e facilita que a gente se ligue aos espíritos que a gente diz que são inferiores, mas na verdade eles estão no mesmo patamar de pensamento, de vibração que a gente. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. É o convite de Alexandre. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. A gente sai todo alegre, saltitante, das reuniões mediúnicas. Acompanhemos o grupo no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Tem nos vídeos anteriores a descrição de André Luiz que esses pequenos seres do plano espiritual como que devoram as células da sexualidade, os espermatozoides desse jovem. Ele fala, presta atenção aí. O rapaz
em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Então tinha a mãe, o filho e a filha mais jovem. Movimentamo-nos seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. Então, um pouquinho distante do centro espírita, estava uma coisa pesada, escura. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Então lá, rua escura, né, ambiente espiritual, densa, 3 espíritos aguardando, e eles se aproximaram desse grupo. Encostou-se uma delas, a senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte, né, se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. Mudou o clima. A mulher já estava, oh, que lindo, que maravilha, que isso, que aquilo. Já mudou, fechou o tempo. Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa, por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Poxa, eu queria ficar naquele estado que eu estava lá, quando eu estava em orações, em prece, vibrando pelos meus irmãos. Era isso que eu queria manter. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim. Não é aquilo que eu ouvi, alguém comentou páginas do Evangelho, está dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Nós nos sentimos muitas vezes assim. A gente vai entendendo por que isso acontece. Nesse momento, as 2 outras entidades, então eram 3, uma juntou nessa mulher, mudou o clima, mudou a fisionomia, mudou tudo. Nesse momento, as outras 2 entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, deram o braço para ele, né? Que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: é verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento de minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. Ele é uma pobre vítima, né? Essas ideias chegam até ele, ele não tem nada a ver com isso.
A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão do proceder. Nossa, né? Ele era bonzinho, mas tinha esses pensamentos. Depois a gente vai ver que não é nada disso. Não perca o próximo vídeo. Quem sabe, mano, a irmã dele falando, está você sob a influência de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras, muito educadamente. Só que não é uma influenciação que você está tendo? Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo, venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Duas armadilhas. Ele achar que o que ele está sentindo não tem nada a ver com o comportamento dele. E achar que por conta dele estar sofrendo um processo de obsessão, ele vai se desenvolver enquanto médium e isso vai se resolver. Não vai. São dois enganos. As consequências, né, o que vem por trás disso, no vídeo de número 4, a gente vai ver o que acontece. Poxa, mas ninguém fez nada, né, para romper essa influenciação. Por que não esclarecem esses espíritos inferiores? Por que ele não se vê livre desses pensamentos? A gente vai ver no decorrer desse capítulo. É muito interessante. Mais do que interessante, é um alerta para a gente procurar entender o que acontece conosco também. Muitas vezes a gente sai da reunião, nossa, pisando nas nuvens. Poxa, depois o tempo vira, a gente volta naquelas mesmas coisas. André Luiz vai nos esclarecer através da própria experiência, né, de acompanhar essas pessoas, de por que isso acontece. Até mais.